Antes de começarmos, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui você encontra conteúdos completos e bem explicados sobre as maiores civilizações da história. Agora sim, vamos viajar milhares de anos no tempo. O nascimento de um mito. Poucas civilizações marcaram tanto a história da humanidade quanto o Egito Antigo. Quando pensamos no Egito, automaticamente vêm à mente imagens de pirâmides gigantescas, faraós poderosos, hieróglifos misteriosos e rituais ligados à vida após a morte. Mas tudo isso não surgiu do nada. Esses elementos foram construídos, desenvolvidos e consolidados durante um período específico, conhecido como Império Antigo Egípcio, considerado por muitos historiadores como a era de ouro da arquitetura e da centralização política do Egito. Neste vídeo, vamos entender como o Império Antigo surgiu, como funcionava sua economia, religião e sociedade, por que as pirâmides foram construídas e o que levou essa poderosa civilização a entrar em crise. O surgimento do Império Antigo. O Império Antigo se desenvolveu aproximadamente entre 2686 a.C. e 2181 a.C., abrangendo da terceira à sexta dinastia. Após a unificação do Alto e do Baixo Egito, o poder político passou a se concentrar fortemente nas mãos do faraó. Esse período marca a consolidação do Estado egípcio com um governo centralizado, leis, impostos regulares e um sistema administrativo altamente eficiente. A capital do império era Mênfis, localizada em um ponto estratégico que facilitava o controle do território e das rotas comerciais. A partir dali, o faraó governava um território estável, protegido por desertos naturais e sustentado por uma economia agrícola extremamente produtiva. O rio Nilo, a base de toda a civilização. Nada no Egito Antigo pode ser compreendido sem o rio Nilo. Durante o Império Antigo, as cheias anuais do Nilo eram previsíveis e regulares, fertilizando as margens do rio e garantindo colheitas abundantes. Graças ao Nilo, o Egito produzia excedentes agrícolas suficientes para sustentar uma grande população, manter funcionários do Estado, financiar projetos monumentais, alimentar trabalhadores das pirâmides. O rio também funcionava como principal via de transporte, conectando vilas, cidades e centros religiosos. Não por acaso, o Nilo era visto como um presente divino, associado à criação, à ordem e à continuidade da vida. O faraó, poder político e divino. No Império Antigo, o faraó não era apenas um governante, ele era considerado um deus vivo. Segundo a crença egípcia, o faraó era filho do deus solar Ra, representante da ordem cósmica chamada Ma'at, responsável por manter o equilíbrio entre o mundo dos homens e dos deuses. Essa visão religiosa reforçava a autoridade absoluta do faraó e explicava por que enormes recursos eram dedicados à sua tumba. A estabilidade política do Império Antigo deve-se em grande parte a essa fusão entre religião e governo. A administração e os escribas. Para manter um império organizado, o faraó contava com uma complexa estrutura administrativa. Os escribas eram figuras centrais nesse sistema. Eles dominavam a escrita hieroglífica e eram responsáveis por registros de impostos, controle de estoques, leis e decretos e organização de obras públicas. Ser escriba era um dos cargos mais prestigiados da sociedade, pois exigia educação formal e garantia a ascensão social. As pirâmides, engenharia, religião e poder. O maior símbolo do Império Antigo são as pirâmides. A primeira grande inovação foi a pirâmide de degraus, construída para o faraó Djoser, sob a supervisão do arquiteto Imhotep. Foi a primeira grande construção monumental em pedra da história. Durante a quarta dinastia, a engenharia egípcia atingiu seu auge com as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquelinos.
Essas estruturas não eram apenas túmulos, mas símbolos de poder absoluto, visíveis a quilômetros de distância. Diferente do mito popular, as pirâmides foram construídas por trabalhadores especializados, organizados em equipes, alimentados e pagos pelo Estado. A sociedade egípcia no Império Antigo. A sociedade egípcia era rigidamente hierarquizada. No topo, faraó. Logo abaixo, nobres e sacerdotes. Em seguida, escribas, artesãos e comerciantes. Na base, camponeses, responsáveis pela agricultura. Cada grupo tinha funções bem definidas, garantindo o funcionamento do Estado. Religião, morte e vida eterna. A crença na vida após a morte era central na cultura do Império Antigo. A alma só poderia continuar existindo se o corpo fosse preservado, o túmulo fosse bem equipado, os rituais fossem corretamente realizados. Deuses como Osíris, Anubis e Ra tornaram-se fundamentais nesse período. O declínio do Império Antigo. O fim do Império Antigo foi causado por uma combinação de fatores: crises econômicas, possíveis secas prolongadas, enfraquecimento do poder central e autonomia crescente dos governadores regionais. Com isso, o Egito entrou no primeiro período intermediário, marcado por instabilidade política. O Império Antigo foi o período que lançou as bases de toda a civilização egípcia. Suas pirâmides, crenças e organização política atravessaram milênios e continuam impressionando o mundo moderno. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual civilização antiga você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima!